Boa tarde, pessoal. Aqui quem fala é o Pedro. Eu sou estagiário de História e vou dar aula para vocês sobre mitologia amazonense. Eu vou começar falando sobre o Curupira. Gente, o Curupira é conhecido como o guardião da natureza, o guardião da mata amazonense. Tem vários tipos de características que a gente pode ver em várias histórias do Curupira. Uma delas é que ele é guardião da natureza. É a mais forte que a gente pode ver. O Curupira, ele, segundo as lendas, defende a natureza contra os inúmeros agressores dela. Segundo as lendas indígenas, o Curupira simplesmente faz mal, é ruim com alguns dos seres humanos que entram na natureza para fazer mal aos animais ou às plantas e causar devastação ou destruição na natureza. Como ele é o defensor da natureza, ele vai lá e castiga essas pessoas. As características do Curupira são inúmeras, como essa que vocês estão vendo na foto aí. Iriam ser com pelos avermelhados, com os pés virados, né, do avesso, como nessa outra foto aqui, vocês podem ver. Os calcanhares deles são para frente e os dedos para trás. E ele vive na natureza, vaga pela natureza defendendo ela. A gente pode ver como em algumas obras do Machado de Assis, em que ele diz que o Curupira anda com um colar cheio de dentes de seres humanos que ele acabou tirando a vida. Mas não é bem assim, não é sempre assim. O Curupira nem sempre é visto como um ser ruim. Ele sim ajuda pessoas a caçar, se as pessoas entrarem lá para coletar algo para subsistência, coletar alimento para, para sua subsistência. Algum animal, alguma planta, alguma fruta. Ele vai lá, coleta e sai da natureza, volta para casa. O Curupira vê isso com bons olhos. Ele até ajuda esse tipo de pessoa a achar o alimento. Ele é visto como um ajudante ali na hora que um indígena, por exemplo, vai coletar algum tipo de alimento e ele faz com que alguns animais mostrem o caminho certo para que esse indivíduo consiga achar mais rápido o alimento para que ele possa se alimentar. Mas o fato é que ele é sim o guardião da natureza, e sendo o guardião da natureza, ele, ele defende ela com violência. Se entra alguém na natureza e faz mal à natureza, como eu disse antes, ele mata algum animal e seus filhotes, só por maldade, destrói árvores, causa destruição, polui rios, ele vai lá e faz o trabalho dele, causa dor a essa pessoa. Ele não causa dor, ele tem vários tipos de. Como eu posso falar? Ele tem vários tipos de poderes, né? Ele pode ler a mente das pessoas, ele pode ser muito rápido, ele corre muito rápido. Além disso, ele pode fazer a pessoa sentir dor e bater na pessoa sem deixar marcas, entendeu? Ele atinge a pessoa ali com um galho, com chibatadas, e a pessoa sente a dor da chibatada, mas não fica com as marcas, com as feridas da chibatada, entendeu? É o jeito dele punir as pessoas. Claro, como eu disse antes, em algumas obras do Machado de Assis, por exemplo, ele diz que o Curupira leva ali o colar com os dentes das pessoas, mas não é bem assim, não é sempre assim que o Curupira age. Ele não age sempre com maldade, ele não age sempre com essa violência. E, de acordo com algumas histórias, sendo elas para adultos ou para crianças, a gente vai vendo que o Curupira ele pode ser bem ruim ou simplesmente só uma pessoa que defende a natureza de um jeito único. Aqui, ó, outra foto do Curupira que a gente pode ver que ele está bem diferente. E assim, as características dele são inúmeras.
Tem essa aqui, ó, em que ele usa uma arma. No caso, uma arma que a gente sempre vê nas histórias, não é esse bastão, mas sim nem o bastão, nem o arco aqui, né? Ele usa uma machadinha. A gente tá vendo aqui ele em cima de um javali, essas aqui. É muito diferente, né? Mas ele é assim, sempre com os pés virados, com a pelagem avermelhada, os olhos vermelhos. Tem algumas que ele tem o dente verde, assim. Ele usa colares e roupas com utensílios da natureza e tudo mais. E essas são as características do Curupira, as mais conhecidas, né? Mas ele é o mais conhecido assim, como protetor da natureza, defensor dos animais e das plantas. Bom, vamos passar para a lenda do Boto. Vou falar de três lendas hoje. Já falei do Curupira, agora eu vou falar da do Boto. Gente, a lenda do Boto é a seguinte: existem dois tipos de boto, o boto cor-de-rosa e o boto mais escuro. Eu vou mostrar aqui para vocês as imagens reais do boto. Esse aqui é o boto real, o boto cor-de-rosa. Esse aqui é o mais escuro. Dizem que o boto cor-de-rosa, ele é ruim. Já o preto, ele é bondoso e até ajuda pessoas que estão sofrendo afogamentos em alguns naufrágios que tem pelo rio, né? Eu já ouvi, quando eu era mais novo, relatos de que pessoas sofreram naufrágios e foram salvas pelo boto preto, né? Ele é um animal bastante inteligente, mas a lenda de fato mais conhecida dele é que ele vira um homem, um belo homem, vestido de roupas brancas, um chapéu branco para esconder o furo que ele tem na cabeça, né? Que é esse furo bem aqui, que todo boto tem, que sai água, que esguicha água. E aí ele vai no meio das ribeirinhas, no meio das cidades ribeirinhas, normalmente em festas, e seduz meninas ribeirinhas a irem para dentro do rio com ele. Quando as meninas vão para dentro do rio, elas engravidam. Engravidam e ficam grávidas com um pai boto, que basicamente não fica lá com elas, não cria criança, porque esse é o hábito dele. Ele vai lá, seduz, engravida e vai embora. É uma lenda bastante conhecida. E existem algumas, algumas simpatias que as pessoas fazem para espantar o boto, né? As mulheres, quando vão atravessar o rio, elas levam um alho machucado para jogar no rio e dizem que espanta o boto quando ela joga no rio para tentar atravessar o rio ou algo assim, sem o boto ir lá e eu oportunar ela, né? Outra coisa que também eles fazem é quando vão sair de barco, de canoa, é botar uma faca fincada na madeira do barco para espantar o boto. Talvez eu acho que para mostrar que ele tem ali algum modo de se defender, os ribeirinhos fazem isso. São algumas simpatias que as pessoas fazem simplesmente para espantar o boto. Aqui, gente, o boto cor-de-rosa é um animal bastante inteligente, como vocês podem ver aqui. Ele é bastante inteligente, brincalhão. E essa é a lenda que a gente conhece dele, né? Que ele se transforma num homem, num belo homem e engravida as meninas. A última lenda que eu vou falar hoje é a do Boitatá. Essa é a que eu acho mais assustadora. Porque o Boitatá ele não é que nem o Boto que só engravida, ou que nem o Curupira que tem o lado bonzinho dele que defende a natureza. O Boitatá ele parece ser ruim por natureza. Dizem que o Boitatá ele foi sobrevivente de uma grande enchente que aconteceu há muitos e muitos e milhares de anos atrás. Ele sobreviveu a essa enchente e a esse bicho aqui, com essa característica. Os olhos dele são cheios de fogo,
e ele vaga pelas florestas atrás de pessoas aqui, ó. Ele ataca as pessoas, engole as pessoas, afugenta as pessoas. Como a gente pode ver em várias imagens, a gente vê ele assim, com vários olhos e tudo mais, com bastante fogo. De fato, isso acontece. A natureza, ela por si só, muitas vezes, ela pega fogo. Algumas combustões químicas de cadáveres de animais pegavam fogo. Alguns seringueiros dizem que vinham labaredas de fogo no meio da natureza, e talvez tenha sido daí que surgiu essa ideia de que existia uma serpente, que é um animal bem comum na selva amazônica, que cuspia fogo e que corria pela floresta fazendo esse tipo de coisa, assustando pessoas e devorando pessoas, né? A palavra boitatá, ela vem do indígena. Eu não me recordo de fato qual é a palavra, mas é uma palavra que muda. Um padre missionário chamado Padre Anchieta, ele teve contato com os indígenas e conseguiu decifrar que essa palavra boitatá significava bicho vindo do fogo, bicho feito de fogo, algo assim. E por isso foi difundida toda essa lenda, né, desse animal, dessa serpente que cuspia fogo. Essa lenda é bem antiga, ela é antes da chegada dos portugueses aqui, os indígenas já tinham a lenda do boitatá que, que amedrontava as pessoas no meio da selva, né? Ela percorreu milênios e milênios e veio até a época dos seringueiros que diziam ver, né, as labaredas de fogo. Bom, gente, é isso. Eu e o meu amigo Levi vamos falar de algumas de algumas lendas folclóricas. Eu falei aqui do Boitatá, do Curupira e do Boto, e o Levi vai falar do resto. Muito obrigado e até a próxima. Boa tarde, alunos. Eu sou Levi e eu vou continuar dando essa aula para vocês, falando de mais algumas lendas amazônicas. Então, a primeira que eu vou falar é a da Yara. Quem é a Yara? Yara significa mãe d'água na língua tupi-guarani, que é o povo que criou essa lenda. Então, a Yara, ela era uma jovem muito bonita na tribo dela e filha do pajé. Além disso, ela era uma excelente guerreira. Os irmãos dela, com inveja, né, de que uma mulher pudesse ser melhor que eles e ainda por cima ser a irmã deles, e com inveja dessa relação que ela tinha com o pai, eles planejaram matar ela. Só que como ela era muito boa, na hora do ataque, ela conseguiu se defender e matou os dois irmãos. Porém, ela ficou com medo da reação da tribo dela e acabou fugindo. E, porém, encontraram ela e a pena que deram para ela foi a de morte. Então jogaram ela no rio. E quando ela estava se afogando, os peixes encontraram ela e a transformaram numa sereia, porque era noite de lua cheia. A partir daí, ela fica na beira do rio, sentada nas pedras, esperando que algum homem apareça, geralmente pescadores, e aí ela começa a cantar. E isso enfeitiça os homens que vão até ela e nadam junto com ela até o meio do rio, e lá ela leva eles para o fundo do rio. Toda lenda tem suas variações, porque uma hora alguém contou diferente e essa versão também ficou famosa. Então, tem gente que diz que ela leva eles lá para baixo e casa com eles. Tem gente que diz que ela afoga eles e mata eles. E também tem gente que diz que o cabelo dela não é preto, o cabelo dela é verde. Também tem gente que diz que às vezes ela faz como o Boto, assume a forma humana e vai nas vilas, nas comunidades procurar alguém,
alguma vítima. Essa lenda, antes do contato dos indígenas com os portugueses durante a colonização, era, na verdade, não de uma mulher peixe, mas sim de um homem peixe, o Upiara, que é esse carinha que a gente está mostrando aqui. Aqui ele tá branco, mas relevem isso. Ele não, acho que não era branco não, porque né, os indígenas nem sabiam que existia gente branca. Diferente da Yara, essa lenda era um pouco mais simples, porque não tinha esse negócio do encanto. Ele era um monstro que pegava os pescadores e devorava eles, matava eles e afogava. Era assim. Só que depois do contato dos portugueses com os indígenas, que essa lenda se transformou na Yara. E por que, né, isso aconteceu? Porque essa história de um ser metade mulher e metade animal é desde a Grécia Antiga, que na verdade era metade mulher e metade pássaro. Só que na Idade Média ficou popular essa lenda da mulher peixe. E aí os portugueses trouxeram essa ideia e aí teve essa mistura e virou a Yara. Muitas tribos indígenas ainda têm medo da Yara e evitam tomar banho de rio quando é tardezinha, porque, segundo a lenda, é quando a Yara aparece. E quando eles, mesmo assim, vão tomar banho, eles pedem a permissão da Yara. Bom, a próxima lenda é a do Mapinguari, esse bicho feio aí. Então, ele é esse monstro, parece um macaco, só que ele é gigante e tem um olho na cabeça e uma boca na barriga. Ele é uma criatura irracional. O que que ele faz? Ele dorme à noite e durante o dia ele toca o terror. Ele é muito forte. Ele derruba a árvore, ele grita. E esse grito dele paralisa as vítimas dele, as pessoas. Ele vai até elas e devora elas. Bom, as pessoas dizem que o Mapinguari era um índio que se tornou. Que era um índio, um pajé. Bom, as pessoas dizem que o Mapinguari era um índio, um pajé que descobriu a fonte da vida eterna. Porém, o castigo dele foi se transformar nesse monstro. Outra coisa que dizem também é que quando o índio fica muito velho, ele se retira para a mata sozinho para se transformar nesse monstro. Alguns cientistas acreditam que, na verdade, uma pinguari é uma preguiça gigante de milhares de anos atrás que desceu da Cordilheira dos Andes para a Amazônia, conseguiu se adaptar aqui. Ele era mais ou menos assim. Então, o que as pessoas dizem ter visto ao longo do tempo, na verdade, é essa preguiça, que existem poucos dela, da espécie dela ainda. Mas nada foi provado. Trouxe isso aqui a título de curiosidade para vocês. Bom, a próxima lenda que eu vou contar para vocês é a da Cobra Honorato e Maria Caninana. Eles eram dois irmãos. Como que eles nasceram? A mãe deles era uma indígena que acabou engravidando de uma cobra gigante, boiuno, que tinha olhos brilhantes e atrapalhava os navegantes do rio. Mas tem outras versões que dizem que, na verdade, eles eram filhos do boto. Quando ela deu à luz a eles, ela se assustou porque eram duas cobras. E aí ela foi procurar o pajé da tribo dela, perguntando se ela deveria matar eles. Ele respondeu que não, porque se ela fizesse isso, ela acabaria morrendo. Então ela decidiu abandonar eles, jogou as duas cobras na beira do rio. Só que elas não morreram, elas foram crescendo e se transformaram em cobras gigantescas. A cobra macho, que era o Honorato, ele acabou era uma cobra do bem. Ele ajudava as pessoas e sempre visitava a mãe, pelo qual ele não tinha rancor nenhum. A filha, a Maria Caninana, ela era muito rancorosa e maldosa com as pessoas. Ela não visitou a mãe nunca. E ela afogava os banhistas, atrapalhava as navegações, tombava elas e alagava os rios. Cansado disso, num combate épico, os dois lutaram e o Honorato acabou matando a irmã dele, a Maria.
Depois disso, ele começou a visitar os homens. Ele chegava na beira do rio e deixava a pele de cobra dele lá, se transformava numa pessoa durante a noite e depois ele voltava para a pele de cobra dele e se transformava em cobra de novo e voltava para o rio. Com o passar do tempo, ele foi expressando esse desejo dele de virar um homem permanentemente e tinha um ritual para fazer isso, que envolvia colocar leite na boca dele e ferir ele na cabeça. Só que nenhum dos amigos dele tinha essa coragem. Até que um soldado conseguiu e transformou ele num humano de vez e ele conviveu com a mãe dele, formou família até morrer. Bom, é isso, alunos. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido com essas histórias. Até mais.